Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no 8º dia do nosso propósito Caminhada de Oração 2. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro de 2017. Estamos chegando aí no final de semana. Já desejo que todas tenham um bom final de semana, que vocês possam descansar, possam ruminar aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Tem sido bem puxado essas primeiras semanas, viu? Não imaginei que seria assim. Um maná mais forte, né? Ontem, então, um áudiozinho foi longo. Mas vamos para o que Deus tem hoje para nós. É um devocional novo também, viu? Completando de ontem, o porquê do de ontem. Deus, ele é tremendo, ele vai... Às vezes ele não dá tudo de uma vez só, ele vai encaixando as coisas como um quebra-cabeça, né? Por isso que nós temos que obedecer a ele e confiar no que ele está fazendo, né? Muitas vezes a gente pode até questionar, mas ele sabe todas as coisas. Então vamos para o devocional de hoje. Deus procura um intercessor. O título base é Ezequiel 22:30. Eu busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e tivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Se você ler o capítulo 22 todo de Ezequiel, você vai ver que está um cenário assim muito parecido com o que a igreja tem vivido hoje. Eu não vou ler, não vou entrar nesses detalhes, mas ali está mostrando que o povo está corrompido, o sacerdote está corrompido, o profeta está corrompido, e o povo sofrendo, né? a- os abusos. E é como está a terra hoje também, né? Sofrendo todas essas mazelas que a gente está vendo, o povo sofrendo com corrupção, com governantes, outras nações sofrendo com os eventos naturais da natureza, enfim. E Deus fala isso para o profeta Jeremias, Ezequiel, né? Eu busquei entre eles um homem que pudesse estar diante de mim para tampar essa brecha, e eu não achei ninguém, né? Eu procurei um homem que pudesse estar diante de mim para que tentasse fazer alguma coisa para eu não destruir a terra. E eu não encontrei ninguém. E isso é triste, né? É, Então vamos voltar um pouquinho ao devocional de ontem, aonde o Senhor estava falando dessa fraqueza física que a gente sente muitas vezes, e eu estava explicando que muitas vezes o Senhor tem permitido para a gente entender a nossa miséria. Por que que Deus nos aquebranta? Por que que Deus permite que às vezes a gente passe por coisas, não só aquela coisa física, mas às vezes a gente passa situações na nossa vida que nos esmaga, assim, que nos quebranta, né? Acaba sendo permissão de Deus para que nós possamos ter um coração mais sensível, porque, como eu falei, com o tempo nós vamos nos esquecendo de Deus, né? É, e aí o nosso coração não está tão sensível. E ele precisa de um homem, de uma mulher com coração sensível para poder entender e desejar os planos de Deus. Então, às vezes, nós, como cristãos, nós aprendemos sobre intercessão, né? O que é intercessão? Ah, irmã, é orar pelas pessoas. Eu sou uma intercessora. E às vezes nós aprendemos lá no começo da caminhada, e o cristão, a maioria tem muito essa mania. Eu aprendo uma coisinha e não aprofundo, né? Eu não sei nem onde está na Bíblia, mas me ensinaram e é assim que é. Só que ontem mesmo eu disse: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Então ele não para. Deus é um Deus de movimento, ele é um Deus de novidade de vida. Então ele não para num título. Intercessor é orar por outras pessoas, não é só isso. Mas ele está buscando nesses dias, onde ele está restaurando a igreja e aonde ele está levando os servos dele, aqueles que realmente querem
a um nível mais profundo. E aí, às vezes, a pessoa diz: Mas eu sou uma intercessora, eu oro há anos. Eu oro para esse, eu oro para aquele, eu tenho horário de oração. E você não tem visto muito resultado, talvez. E às vezes você nem tem entendido as frustrações, né? Porque ora e às vezes não está sendo respondido. Ou às vezes a gente está vendo a igreja, às vezes, orando, orando, e nós não estamos vendo uma eficácia. E o que Deus tem colocado no meu coração e tem me ensinado nesses dias é isso. Nós precisamos ter um coração alinhado com o que Ele quer. Somente um coração quebrantado, sensível, vai realmente entender a necessidade e entender como orar por uma pessoa, né? Jesus, eu vou ler aqui em João 5,17. Jesus disse o seguinte: maior exemplo, né, de como ser um filho de Deus, de como orar, é o exemplo do nosso Jesus, que era o próprio Deus e vivia em oração e vivia fazendo aquilo que Deus queria. Então, Jesus, no João capítulo 5, versículo 17 ao 20, ele diz assim, vamos ler o 16. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado, mas ele lhe disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, lhe falou Jesus dizendo: em verdade vos digo que o filho nada pode de si mesmo, senão aquilo que ele vê fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente faz. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que fazer. E mais obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a que crê. Jesus está explicando para os judeus, né? Judeus é o povo de Deus, o povo escolhido, o povo do Antigo Testamento, o povo que conhece tudo ali de Deus na palavra, mas eles se tornaram religiosos, como nós cristãos nos tornamos. E assim como Deus sacudiu o judaísmo, trazendo a igreja, né? Tirando a igreja de dentro deles, Deus está sacudindo a igreja agora, porque caímos no mesmo erro, achamos que conhecemos tudo, achamos que conhecemos, eu conheço de oração, irmã, eu oro que é uma beleza, eu oro 24 horas, mas a vida tá daquele jeito, do mesmo jeito, né? Mudou nada. E aí Jesus está explicando o que Jesus, que é o próprio Deus, fez e o que ele deixou de exemplo para nós. Então ele disse para esses religiosos: eu faço o que eu vejo o pai fazer, né? E o pai mostra para o filho, para mim, tudo o que eu devo fazer. Nesses últimos dias, especialmente na viagem que eu tive ao Brasil, Deus me mostrou isso mais claro. Deus, ele quer que a partir do momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós sejamos filhos com o coração quebrantado, que está atento ao que Deus está fazendo, ao que Deus quer, que nós estejamos ligados na sala do trono. Porque nós que dizemos cristãos, que amamos as pessoas, que oramos pelas pessoas, nós temos sido hipócritas. Hipócritas. Eu falo assim com toda certeza absoluta, tá? Muitas vezes nós vemos um irmão passar dificuldade, um irmão pede oração em um grupo ou na igreja e a gente não ora nada. Eu vou orar por você, irmã. Ora nada. Ora nada. Talvez se a irmã está passando uma luta de 10 dias, você orou um dia e olhe lá. A gente até esquece de perguntar à pessoa, e aí, você melhorou daquele problema? A gente até esquece. Seja sincero, irmã. Fala a verdade para você mesmo. É ou não é assim? Então, Deus está falando conosco o seguinte: eu deixei o meu maior exemplo, que era o meu filho, filho de Deus, o próprio Deus, que não precisava nada disso, mas ele nos ensinou
Faça o que o meu pai faz. E você vê Jesus andando pela terra, que é algo tremendo. Ele ia numa cidade, ele sabia o que, que ele tinha que fazer ali. Ele encontrava com um, ele curava, ele encontrava com o outro, ele ressuscitava. Ele estava ligado à sala do trono de Deus. Então, quando Deus está nos quebrantando, quando Deus está fazendo a gente enxergar a nossa miséria, fazer a gente enxergar que nós somos pó e cinza, é para que ele nos eleve a esse nível de querer ser um filho que anda na terra fazendo o que Deus quer. Isso necessariamente, irmãs, não quer dizer que você vai ser um religioso. Pelo contrário, o religioso, ele persegue esse tipo de pessoa. Quando você começa a crescer em sabedoria, discernimento, viver uma vida no espiritual, os religiosos não suportam isso. Eles começam a achar que você é meio. Ih, essa irmã é estranha, né? Eu não gosto muito das coisas que ela fala. Eu lembro que quando Deus começou a falar para mim que ele ia começar a me usar em certas áreas, ele falou assim: prepare-se para perder muita gente. Porque é uma vida mais solitária quando você começa a caminhar no que Deus quer. E Deus quer dar essa sensibilidade de você estar andando na rua, você encontra com uma pessoa, você percebe a necessidade da alma dela. E ela não precisa nem te falar. Ela não precisa falar, irmã, ora por mim, eu estou passando por isso. O próprio Deus, se for da vontade dele, que ele vai te usar para aquela pessoa, ele mesmo vai te mostrar como está a alma daquela pessoa. E a experiência é maravilhosa, porque você vai estar fazendo realmente o que Deus quer. Porque muitas vezes não adianta você ter orado por 10 pessoas se ele queria que você tivesse falado com uma. Então você vai começar a dar tiro certeiro, você vai começar a ser treinado como um guerreiro, como um intercessor verdadeiro. E ele quer que a gente seja como Jesus, tenha essa sensibilidade. Quantas vezes dentro da igreja, talvez já aconteceu isso com você, talvez você foi a vítima, talvez você foi o que achou que era intercessor, eu vou explicar. Quantas vezes você entra, às vezes, dentro da igreja, com o coração derretendo, precisando de uma palavra de carinho. Às vezes não é uma palavra profética, uma oração, uma palavra de carinho, um abraço, dizendo, irmã, vai passar, você vai vencer. E você entra, e você sai, e você tem comunhão, e não aconteceu nada. É por isso que a igreja não tem manifestado a glória de Deus, porque se todos nós dentro da igreja caminhássemos com essa visão, com essa sensibilidade, o poder de Deus ia manifestar de tal forma que o mundo já teria entendido que quem crê em Jesus e tem a vida eterna realmente são filhos de Deus. Mas o mundo não tem visto assim, pelo contrário, o mundo tem feito chacota. O mundo tem, às vezes, tomado birra de pastores, de títulos que de Deus, pastores, apóstolos, profetas. O mundo tem tomado antipatia. Esses dias mesmo, eu passei uma situação, minha avó operou no interior, lá de Minas Gerais, ela operou na boca, uma operação bem feia para a idade dela, ficou bem difícil e ela estava em outra cidade. A minha mãe, que não tem muito costume de fazer esse tipo de viagem, estava lá sozinha com a família, mas estava. Minha irmã foi com ela, mas depois minha irmã precisou voltar para Belo Horizonte, então ela teve que ficar lá sozinha. Nesse período da operação da minha avó, a irmã da minha mãe, que cuida da minha avó, perdeu uma filha, tá? Com aneurisma cerebral. E eu procurei uma pessoa cristã. Eu falei, eu vou tentar ver se eu entro em contato com alguém, se eu acho alguma igreja, alguém que possa ir lá visitar esta minha tia e visitar minha mãe. Não precisava nem visitar minha avó. Minha avó estava lá no hospital, tinha quem cuidasse dela lá, mas visitasse pelo menos essa tia que perdeu a filha e que estava com a avó desse jeito. Eu cheguei a entrar em contato,
A visita está até hoje, tá? Até hoje não fizeram essa visita. Minha mãe veio embora, a minha tia tá lá, a minha avó operou, precisa fazer outra operação e não aconteceu. São essas coisas que tá fazendo o povo não querer nada com Deus. Porque aquele povo que chama-se pelo nome de Deus não tem feito nada. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar fazendo coisas para pessoas. Entenda o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós temos que ser eficaz no que Deus quer. Às vezes Deus quer que você faça uma visita para uma pessoa, por um parente seu que você não vê há muitos anos. Eu tive uma experiência gloriosa nessa viagem minha ao Brasil. Minha mãe tem uma amiga que ela ajudou muito a gente quando era criança. A gente passava muita dificuldade. E essa amiga da minha mãe, quando minha mãe falava, ai, minha filha vai entrar na escola e não tem uniforme, não tem material escolar. Às vezes minha mãe mandava um recado para essa amiga e a amiga falava, manda vir aqui que eu vou arrumar. Né? Ela morava bem no centro de Belo Horizonte, tinha suas influências, muito conversada. E se passaram-se mais de 21 anos e eu nunca mais vi essa mulher. Né? Então, eu casei nova, com 19 anos, e quando você é nova, você não, às vezes não agradece muito o que as pessoas fazem por você. Você agradece, oi, obrigado, mas você ainda não tem um entendimento da profundidade de que Deus usou pessoas para a sua vida. E preparando para o casamento da minha irmã, eu fui a Belo Horizonte comprar pano para o vestido, juntamente com uma irmã minha e a Rebeca, minha filha, e ao atravessar uma rua, enquanto dias antes minha mãe tinha falado dessa amiga. Nossa, será como é que ela tá? Será se ela ainda é viva? Né? Já é uma senhora. E a minha mãe fala, eu queria encontrar com ela. E nesse dia, eu atravessando a rua, eu lembrei, falei, gente, ela morou aqui nesse prédio, ou mora nesse prédio. E a gente estava meio corrido, com pressa. E eu falei com a minha irmã, vamos tentar ver se ela mora aqui. E eu falei com o porteiro falou, olha, mora uma pessoa com esse nome, eu vou ligar lá, vou ver. Na hora que ela ligou, ela falou, a pessoa mandou eu subir. A pessoa não falou nem que era e nem que não era, era o mesmo nome, mas falou, pode subir. E quando eu subo, eu dou de cara com aquela senhora. E eu senti que era o mover de Deus. E quando eu estava ali de frente para ela, depois de 21 anos, no mesmo prédio, eu lembro que na minha adolescência eu fiquei lá uma semana na casa dela, que ela estava tentando arrumar um trabalho para mim. E quando eu estava ali, eu senti de Deus, eu te trouxe aqui para agradecer ela por tudo que ela já fez por vocês. E aí eu, conversando com ela, eu olhei bem dentro do olho dela e falei, olha, eu quero te agradecer por tudo que você fez por nós. E foi um momento maravilhoso, foi um momento sublime. Quando nós deixamos, irmão, o Espírito Santo nos usar desta maneira, Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai salvar pessoas. E ela, como nunca tinha sido cristã, muito pelo contrário, né? Às vezes estava até, infelizmente, fazendo coisas que o inimigo não agrada, macumba e espiritismo e essas coisas. Conversando com ela, e ela falou: eu tô orando aí para levar meu neto para a igreja. Eu falei: orando? Eu falei: qual igreja? E ela falou: uma igreja cristã. Eu falei: glória a Deus. Quando eu saí dali, eu falei assim: Senhor, eu sinto que o Senhor, eu fiz a minha parte. Se eu souber que essa mulher partiu, eu estou com o coração livre, porque eu agradeci, eu fiz a minha parte. Eu sei que o Senhor já está salvando a vida dela. Por que eu estou contando essa história? Para vocês entenderem um pouquinho do que é. Eu ainda não tenho experiência nisso aí, não, irmão. Eu estou caminhando com vocês. Estou caminhando, estou aprendendo ainda. Porque você aprender a servir o Senhor é muito difícil. Porque se eu desse vazão à minha voz, eu ia dizer: não, estou cansada. Tem 21 anos que eu não vejo essa mulher. Ver um dia mais, um dia a menos não vai fazer diferença. E eu não vou procurar. Eu estou cansada, eu estou com fome, eu tenho que pegar ônibus para ir embora. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso ela poder conhecer minha filha com a idade que ela me ajudou. Então Deus quer fazer a gente viver coisas poderosas no dia a dia. Mas nós, presos à religião, não estamos entendendo isso. Achamos que é entrar no quarto e começar a clamar por aquela pessoa, e fazer isso, e fazer aquilo, e Deus falou: você não sabe nem o que eu quero fazer na vida dessa pessoa.
Por que você tá amarra, solta, libera a benção? Você não sabe. De repente eu quero trazer um juízo na vida dessa pessoa. De repente eu quero trazer algo que conserte essa pessoa. Mas se nós não estivermos sensíveis, você vai falar: não, não faça isso com essa pessoa. Mas às vezes vai ser aquilo que vai consertar. E às vezes você não precisa orar. Você não precisa orar pedindo Deus para trazer juízo na vida de ninguém. Você, muito pelo contrário, quando você entender, aí você vai estar uma oração mais, Senhor, então me ensina. Então ajude essa pessoa a passar por aquilo que ela precisa passar. Vai ser uma oração mais eficaz. Porque nós estamos sendo muito superficial, muito superficial. E outra coisa maravilhosa que Deus quer nos ensinar quando nós tivermos sensibilidade é que Ele vai começar a te mostrar coisas lindas que você de repente vai sorrir. De repente você vai sorrir. Você vai falar: Meu Deus, Deus agrada disso. Deus agrada do coração daquela pessoa. Você vai ver uma pessoa, você vai conseguir ver o que Deus vê nela. Às vezes a pessoa não vai estar nem andando nas coisas de Deus, mas você vai ver dons, você vai ver atitude, sinceridade no coração daquela pessoa e Deus vai fazer o seu coração sorrir e falar: Meu Deus, como o Senhor ama essa pessoa? Nossa, eu nunca tinha olhado essa pessoa dessa forma. Então é isso que Deus quer nos levar a entender. É, em Atos 13, 22, Deus disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus está procurando. Os olhos dele estão sobre a terra, procurando homem sincero. Então, irmão, quando você estiver passando alguma luta, o que você estiver passando que está te quebrando, comece a deixar o seu coração quebrantar-se mais ainda. Senhor, me quebranta mesmo. Eu quero ser sensível. Eu quero ser uma pessoa de guarda baixada. Eu não quero ser aquela pessoa que não é ensinável, aquela pessoa que Deus está começando a te quebrantar, você já se levanta e resiste o quebrantamento do Senhor, né? Então Deus achou Davi. Davi errou, errou. Mas ele era sensível a se consertar, ele era sensível ao que Deus queria fazer, ele sabia o que Deus queria fazer nas nações, no reino que Deus entregou para ele. Ele era tão sensível que tinha hora que ele queria fazer coisa que Deus nem falou: não, não é para você fazer. Quando ele quis fazer para Deus o templo, ele falou: não, você não vai fazer isso, porque a sua mão tem muito sangue, você era um guerreiro, vou levantar seu filho para fazer. Então Deus, ele quer nos dar essa sensibilidade. E eu termino com Jeremias 33. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é o versículo para quem gosta de oração, não é verdade? Mas será que nós estamos invocando o Senhor de todo o nosso coração? Será se nós estamos perguntando para ele o que que ele quer de nós? O que que ele quer de você? O que que ele quer do seu casamento? O que que ele quer do seu marido? O que que ele quer do seu filho, da sua igreja? O que que Deus quer de você naquele lugar, naquele trabalho? Nós precisamos disso, de viver isso todos os dias. O que tu queres de mim? Eis-me aqui. Eis-me aqui. São coisas simples que Deus quer que você faça. Simples. Sabe, às vezes é começar a obedecer que ele vai te dar mais. Ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Deus está buscando um intercessor, mas um intercessor com o coração alinhado. Não é essa coisa religiosa que nós temos vivido. Não é. E o dia que nós começarmos a andar, todos nós juntos, uma igreja inteira, na sensibilidade do Espírito Santo, aí nós vamos ver o avivamento que nós temos sonhado. Aí nós vamos ver a eficácia de tudo que nós estamos buscando. Agora, prepare-se aqueles que realmente querem, porque os religiosos não vão gostar. Eles não vão gostar. Eles não vão gostar do seu jeito, eles não vão gostar da sua maneira, muitas vezes, e pouco importa, porque importa agradar a Deus, não é verdade? Então, tenha um dia de paz, de vitória, um bom final de semana. No final de semana, talvez o devocional saia um pouquinho mais tarde, mas uma hora sai, tá bom? Um beijo, fica com Deus.